Olá, Oi, gente, tudo bem? Como tudo vocês bom? estão? A Renata tá até mais zen, ela ficou 1 hora gritando, Desculpa, gente. Não foi reclamando. 1 hora, não foi não. Não foi 1 hora, não foi tudo isso, foi meia hora. Não, eu não tenho nenhum problema com isso, eu adoro a energia. Não, mas é que eu acho A que eu não ener tenho fôlego pra reclamar por 1 hora. Mas Acho que meia hora sim. gente, tem meia hora, tá, meia É que hora. eu acho que E é agora é ela tá até ela ficou até mais branca, gente, ela ficou até mais, assim, iluminada, sabe. Depois é que porque agora ela a liberou toda a tranqueira que Sim. estava dentro Nossa, dela. gente, tem dia que é difícil, gente. Eu não vejo a hora de poder ser podcaster em tempo integral, podcaster/youtuber em tempo integral, porque tem dia que, É olha, eu por vou isso que te a gente contar. fala: reclame, 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 é. tira Mas isso é de bom, eu dentro tô de mais você. leve. Eu estava de um jeito, assim, que sério, eu estava tomando banho, eu tive 5 minutos pra tomar banho, porque eu parei um pouquinho mais tarde, eu atrasei um pouco, né. Hum. Aí eu estava no banho, gente, não dá, se continuar assim É se aquele continuar assim momento que você chora no banho, né. não, daí não deu tempo, eu não tive tempo de chorar no banho. Eu entrei no banho ouvindo Gorgoró, ouvindo tipo, eu estava lá ouvindo Gorgoró, aí eu saí do banho: "Gente, não dá pra continuar assim, não é sustentável viver assim", sabe. Eu fui desse estado de espírito pra estar aqui, ó, sorrindo, plena, Sorrindo. serena. Isso por quê? Porque ela passou meia hora xingando, Xingando. Sim. reclamando, Quando eu fico embucetada. brava, eu falo muito a palavra cu. Eu falo: "Ah, enfia no cu, não sei o quê", eu devo estar com uma cenoura enfiada no cu, assim, já sei que eu vou ter maior trabalho editando esse vídeo, porque ao começo eu vou ter que, bipar, né, blipar tudo os mas eu falo muito esse, aí depois que eu falo meia dúzia de cu, aí passa. É. É isso. Nada E aí como um cu pra aliviar, gente. Ai, gente. Ai, você É tem isso. uma bela história para Tem, contar? gente, eu tenho uma história que é uma história bela mesmo. Eu vou dividir Hum. com vocês uma história hoje que eu encontrei por acaso na internet, mas é uma história real, porque eu pesquisei. Como sempre, todas as fontes estão aqui na descrição do vídeo. Já aproveita, se você for ver as fontes, aí que você vai descer, já curte, se inscreve, compartilha. Somos um canal de crimes reais que também fala de cultura pop, coisas obscuras. Posso falar obscuro? Obscuras, sobrenaturais, meio mórbidas, sórdidas, sempre E com dessa humor um pouco vez ácido. eu trouxe um tema que eu acho que interessa a todo mundo. Eu trouxe uma história de amor pra vocês. E eu trouxe uma história de amor, gente, envolvendo Meryl Streep. Olha que coisa, amor e Meryl Streep. Então, hoje vocês vão conhecer a história do John Cazale e da Meryl Streep, que pra mim é a história de amor mais triste do cinema. Meu Deus! Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo, assim, por acaso, e eu descobri, meu Deus, como que eu não sabia Hoje é o disso? vídeo pra gente que é emocionado, pra Gente, gente não, que é é sério. romântico. Eu já quero dar um alerta. Eu acho que é um alerta que não é gatilho. Eu acho que é a primeira vez que eu dou um alerta que não é gatilho. Eu vou dar um alerta que é uma história emocionante, tá? Assim, é uma história bem. Assim, eu Ai. chorei. Aí eu pensei. Eu chorei lendo. Ó. Eu fiquei. Aí eu pensei, nossa. Aí eu pensei, eu preciso dividir isso com alguém. Aí eu pensei, eu preciso escrever um roteiro. Aí do nada, depois eu comecei a escrever assim. Aí eu pensei, mas não tem nem crime. Aí eu parei e pensei, crime é o que aconteceu, o crime é a vida fazendo isso com essas pessoas. O Mas crime é a antes, gente que é emocionado e não tem um nossa. Então, assim, é alerta lencinho, tá? Preparem Tá. seus corações, porque é triste, mas enfim. O ano, gente, é 1976 e uma Meryl Streep de 27 anos estava plena, recém-formada em artes dramáticas e trabalhando com teatro em Nova York, sem ter a menor ideia de que ela estava prestes a, primeiro, se tornar a maior atriz da geração dela e da nossa e de várias. E da E, geração Z e de todas as outras. e dois, conhecer e perder o grande amor de sua vida. Não necessariamente nessa ordem, né, gente? Ó. Bom, naquele mesmo ano, em 76, ao ser convidada para estrelar a peça Measure for Measure, do William Shakespeare, não sei se vocês sabiam, eu não sabia, ela começou a carreira dela na Broadway, no teatro. Hum. Então ela foi convidada para estrelar essa peça,
E ela conheceu lá o co-star dela, né, o outro protagonista, que seria o ator John Cazale. E falam que foi uma coisa, assim, que parecia coisa de peça dos filmes que eles faziam, porque eles se apaixonaram imediatamente. Mesmo que o John fosse 14 anos mais velho que ela, e na época ele era o famoso da dupla. Ah. O John Cazale você pode não reconhecer de nome, mas ele atingiu um certo grau de celebridade depois de interpretar o Fredo. Ele é o Fredo! Nos 2 primeiros filmes da franquia O Poderoso Chefão, em 72 e 74. Natália, a Meryl Streep e o Fredo. You broke my heart, Fredo. Sim, e ele vai quebrar nosso coração de novo, se prepara. Bom, gente, ele fez então o Fredo e o Poderoso Chefão em 72 e 74, e ele teve papéis também. Ele não chegava a ser bem um coadjuvante, mas ele também não era o principal. Ele tinha então papéis de destaque, vai. Em filmes como A Conversação, que foi dirigido pelo Francis Ford Coppola em 74, e Dia de Cão, de 75, que ele também coestrelou com Al Pacino. Um ótimo filme, por falar nisso. O John não era considerado uma estrela, mas ele tinha a reputação de ser um dos melhores atores da época dele. Todos os filmes que ele coestrelou foram nomeados ao Oscar e 3 ganharam. Nossa. Nas palavras de ninguém Nossa, eu mais. só conheço ele como Fredo, né? Eu lembrava Sim, que ele tava no eu Dia muito de Cão. chocada. Eu não sabia disso. Ele tem vários papéis em vários filmes, assim. Ah, eu nem lembrava do nome dele. Pra mim, ele era Fredo. Eu também não. Pra mim, ele é o Fredo. Quando eu vi que ele ficou famoso como Fredo, nas fotos, vocês vão ver várias fotos, porque tem muitas. Eu não reconheci ele como Fredo, até ler que ele era o Fredo. Então, gente, nas palavras de ninguém mais, ninguém menos que Al Pacino, que era amigo pessoal dele, ele diz: aprendi mais sobre atuação com o John do que com qualquer outra pessoa. Tudo que eu queria era trabalhar com o John pelo resto da minha vida. Ele era meu parceiro de atuação. O que aconteceu com o John? Você vai ver, vamos lá. O apelido do John Cazale no cinema era 20 Questions, ou 20 perguntas, né, em tradução livre, que é uma brincadeira que eles fazem nos Estados Unidos. E o apelido dele era esse, porque ele era conhecido por fazer um monte de pergunta aleatória sobre os backstories dos personagens que ele interpretava aos diretores. E ninguém entendia por quê, mas ele falava que saber esses detalhes trazia mais velocidade aos personagens e fazia com que ele interpretasse melhor, que ele conseguia pegar nuances de timidez, de agressividade, de fraqueza dos personagens, sabendo essas coisas. E o Al Pacino fala que só um jantar com o John Cazale virava uma coisa épica. E ele fala, assim, o tempo que você levaria para comer uma refeição completa, escovar os dentes, colocar um pijama e deitar, era o tempo que ele levava para completar meia refeição. Quando a refeição acabava, vinha o charuto, que ele olhava, acendia, cheirava, provava e só então fumava. E de acordo com Michael Schumann, que é o biógrafo da Meryl Streep, o tempo parecia funcionar de uma forma diferente para o John. E ele diz, o tempo se movia diferente para John. Tudo era mais devagar. Ele não era estúpido, longe disso, mas ele era meticuloso com uma intensidade que às vezes chegava a ser irritante. Bom, gente, agora que a gente já conhece um pouco mais, né, sobre quem é o John, a pessoa que ele é, a gente volta para 76. Tá. Ele e a Meryl Streep ficaram obcecados um pelo outro imediatamente, assim. E o ator Marvin Starkman, que era amigo do John na época, conta que desde que ele participou daquela peça, o único assunto dele era ela. E a Meryl se encantou por ele, e ela diz, ele não era como nenhuma outra pessoa que eu conheci. Era sobre a personalidade dele, e esse tipo de humanidade, curiosidade sobre as pessoas, era sua compaixão. E assim, foi um romance relâmpago, e não foi surpresa pra ninguém quando eles anunciaram que eles estavam em um relacionamento. E pouco depois eles foram morar juntos em um apartamento na Franklin Street, em Nova York. E assim, gente, é uma coisa que eu também não sabia, que eu descobri também pesquisando. Eram outros tempos no mundo do entretenimento, né? E, gente, essa história aconteceu há 48 anos. E muito embora o John já tivesse muita reputação, feito vários filmes que ganharam Oscar e tal, nem ele, nem a Meryl tinha muito dinheiro.
E Uhum. aí eu descobri que esse universo, né, de atores que têm salários estelares, ele só começaria a se consolidar alguns anos mais tarde, quando foi lançada a trilogia de Star Wars, em 77. Hum. Até então, a cultura dos blockbusters não existia. Uhum. Então eles falam, é considerado hoje, assim, o lançamento de Star Wars e as filas que a galera fazia pra ver o filme várias vezes no cinema, a galera que é fantasiada e tal, hoje é considerado, assim, um dos marcos iniciais da cultura do blockbuster nos Estados Unidos. Na verdade, falam que essa tendência começou com Jaws, em 75, Tubarão, né? Uhum. Que é um filme que fez muito sucesso, foi um filme que, assim, os números da bilheteria fizeram brilhar o olho dos executivos, mas a cultura mesmo do blockbuster e dos atores receberem percentuais dos lucros da bilheteria só se tornou comum com Star Wars. Uhum. Antes disso, você era convidado para fazer um filme e recebia um cachê, era isso. Uhum. E assim, aquele cachê tinha que sustentar pelos meses que você estava gravando e um tempo depois até você conseguir outro trabalho. Sim. Então, eles não tinham muito dinheiro, eles eram mais gente como a gente, então era muito comum você encontrar eles em bares e restaurantes da região de Little Italy, em Nova York. E o que Uhum. acontecia? Eles iam jantar e os donos de restaurante italiano viam o John e falavam Fredo Corleone! E eles começaram a fazer isso de propósito para não pagar. Porque os donos dos restaurantes não deixavam ele pagar. Eles, imagina! Cobrar do Fredo Corleone deve dar azar. E eles iam assim, tipo, às vezes eles estavam sem dinheiro. Aí ele, vamos comer de graça, vai. Aí ele entrava, aí a galera já olhava, via aquela comoção, o povo vinha e tal. E eles comiam de graça. E a Meryl Streep fala que foram alguns dos anos mais felizes da vida dela. Uhum. Em pouco tempo, eles eram o casal mais invejado do universo do teatro nova-iorquino. Era o casal mais talentoso, o casal mais apaixonado, e falam que eles eram meio quirky, assim. Eles eram diferentões, Sim. sabe? E eles também tinham o privilégio de serem apadrinhados pelo Joseph Papp, mais conhecido como Joe Papp, que é o fundador do Festival de Shakespeare de Nova York e do Teatro Público. E Uhum. o Papp é considerado a grande força inovadora que reinventou o teatro estadunidense na segunda metade do século XX. Até aí, gente, tudo lindo, tudo bem, todo mundo feliz, uma história de amor. Pois bem, O que em, aconteceu com o é, John? em maio de 77, o John Cazale estava escalado para estrelar a peça Agamenon na Broadway. Mas ele começou a passar tão mal que ele precisou faltar a alguns espetáculos, o que nunca tinha Hum. acontecido antes. O Joe Papp, né, que era o diretor na época, ele sabia que, assim, se ele não veio é porque tem alguma coisa muito errada. Uhum. E ele ficou tão preocupado que ele agendou uma consulta de emergência pro Casale com o médico pessoal dele no Upper East Side, que é, né, o bairro de Gossip Girl, né? Como Uhum. vocês, quem assiste sabe, é o bairro dos muito ricos de Nova York. Então, naquele mesmo mês, porque era um médico tão, tipo, topíssimo, como dizem os jovens, que tinha fila de espera, então demoraram algumas semanas para a consulta acontecer, mas aconteceu. E foram a Meryl e o Casale pro consultório junto com o Joe e a Gail Papp. Você vê, foram 4 pessoas pro consultório para ver o que estava acontecendo. Uhum. E foi aí que eles receberam a notícia de que o Casale tinha câncer no pulmão em estágio terminal. E o câncer já tinha se espalhado. Oh. Gente, o Al Pacino levava o Casale para fazer radioterapia e esperava por ele na sala de espera, enquanto ele estava fazendo tratamento. E ele conta que nesse período ele passava o tempo dele, enquanto ele estava lá, né, na sala de espera, ele ficava torcendo para que não fosse tão ruim quanto parecia. Até porque o próprio Casale alimentava essa esperança falando: "Calma, eu vou melhorar, tá tudo bem, vai melhorar, vai ficar tudo bem". Uhum. Ele ainda era Nesse otimista. E nesse meio tempo, o Casale decidiu voltar para trabalhar. Ele não queria parar de trabalhar, o que eu entendo. E, gente, a Meryl Streep acabou aceitando um dos únicos papéis que ela afirmou detestar em toda a carreira dela só pra estar com ele. Qual que é o papel? Eu vou falar. Sobre isso, ela conta, né? Sobre esse papel. Eu era apenas a garota do filme, que é essencialmente a visão que um homem tem de uma mulher. Ela é extremamente passiva, muito Ah, quieta sim. e alguém que está constantemente vulnerável. As E esse Pontes do Rio? Não, Não, era O Caçador, ok, The Deer desculpa. Hunter. Tá.
Eu não sei se você já assistiu esse filme. Não. Ele tem uma. Eu não sei, esse filme tem uma cena muito icônica que eu só fui descobrir também fazendo esse roteiro, que é parodiada por It's Always Sunny em Filadélfia. Sabe aquela cena em que eles decidem que eles são. Tem um episódio em que a galera de It's Always Sunny decide que eles são contra o governo. E que aí eles falam que eles querem um bar em que todo mundo possa fazer o que quiser. E que aí o Frank vai pro porão com uma galera. E quando eles descem pra ver, tá o Frank com uma faixinha vermelha e eles estão jogando roleta russa. Sim. Eu não sabia, mas eles estão recriando uma cena desse filme. Ah. Esse filme chama O Caçador em português, em inglês é The Deer Hunter. E ele daria pro Casale. Por que o Casale queria fazer esse filme? Porque seria a oportunidade dele coestrelar um filme com o Robert De Niro. E ele também queria muito, porque na época foi um dos poucos filmes que criticava abertamente a Guerra do Vietnã. Uhum. Em decorrência da doença, gente, foi muito difícil convencer os produtores a manterem o Casale no filme, tá? Claro. O diretor, que era o Michael Cimino, ele disse posteriormente em uma entrevista que os executivos da EMI, que era a produtora do filme, chegaram a ameaçá-lo para que ele tirasse o John da produção. E ele fala: eles me falaram que se eu não me livrasse de John, eles iriam encerrar a produção e cancelar o filme. Foi horrível. Eu passei horas no telefone berrando e brigando. E por que eles não queriam que o John fizesse o filme? Porque o preço do seguro seria exorbitante se a gente considerar que um dos membros do elenco principal estava gravando com uma doença terminal. E pode morrer a qualquer minuto e o filme não ser completo. O filme, gente, só prosseguiu por 2 motivos. Primeiro, a Meryl Streep disse que se o John Casale não fizesse o filme, ela sairia. Uhum. Segundo, o Robert De Niro cobriu os custos do seguro do Casale do próprio bolso. Essa informação o De Niro nunca confirmou nem negou, ele não gosta de falar sobre isso, tá? Claro. O único O que só comentário dá a entender que ele realmente fez. o comentário dele sobre o assunto foi: ele estava mais doente do que pensávamos, mas eu queria que ele participasse. E a Meryl Streep confirma. A Meryl Streep diz na biografia dela que foi ele que pagou. Que ele não quer falar nada porque ele é assim, essa pessoa que o De Niro é, mas que foi por isso que aconteceu. A Meryl Streep nem fala que ela se recusou a fazer o filme, mas ela se recusou a fazer o filme. Ela fala que só aconteceu por causa do De Niro, porque ela disse que na época ela já era uma atriz relevante, mas não a ponto de ela ameaçar sair e falarem: ah, não. Ela Tipo, eles não teriam era conseguido. Ela ainda não era a Meryl Streep, sabe? Uhum. Então o filme aconteceu. E assim que as gravações terminaram, a Meryl Streep aceitou estrelar uma minissérie pra TV chamada Holocausto. Só pra cobrir as despesas médicas do Casale, porque as despesas médicas dele faliram os dois. Então, assim, ela ficou bem dividida, porque, gente, é uma minissérie sobre o Holocausto, então ela precisaria se deslocar pra Áustria e pra Alemanha. Mas ao mesmo tempo eles precisavam muito do dinheiro e aquele projeto com aquela duração pagaria o suficiente para os dois para conseguir cobrir as despesas médicas deles e sobrar para eles viverem. Uhum. E aí, gente, um adendo só foi esse projeto que garantiu para Meryl Streep o primeiro Emmy Award dela. Ah. Ok. Pois bem, era para as gravações durarem poucas semanas. Mas por conta de alguns problemas durante a produção, o projeto atrasou, para desespero dela. Ela fala que foi bom e ruim. Por quê? É uma minissérie sobre o Holocausto. Então você vê ela tá perfeita porque ela tá desesperada. Mas na verdade ela estava desesperada para voltar para casa. Sim, Então porque o homem dela tá morrendo em casa. Sim. Ela fala que ela só queria voltar para casa para passar o máximo de tempo possível com ele. E ele não foi porque ele estava muito fraco, ele não podia mais se deslocar e ele não podia interromper a rotina de tratamento dele, né? Então ele ficou em Nova York, sendo ajudado pelo Al Pacino. E sobre esse período ela fala: eu estava ficando louca, John estava doente e eu só queria ficar com ele. No total, as gravações duraram 2 meses e meio. E quando a Meryl voltou para os Estados Unidos, o câncer dele tinha chegado aos ossos e aí os médicos disseram que era uma questão de tempo. Gente, a partir daí, eles desapareceram. Eles falaram que eles queriam ficar juntos, no final. Então, por 5 meses, eles sumiram. Eles não aceitaram trabalho nenhum, não fizeram aparição nenhuma, não fizeram nada. Ela fala que era ela, ele e o apartamento. O que a gente sabe desse período, até porque ela é muito reservada, a gente sabe, tipo, por conta de uma carta que ela escreveu pro Bob Lewis, que era antigo professor de teatro dela em Yale, e com quem ela desabafava um pouco mais, assim.
Então, eu vou ler um trecho de uma carta em que a gente entende um pouco como é que estava o estado emocional dela nessa época. Ela diz: "Meu amor está terrivelmente doente. Ele quer saber como eu estou, e eu tento não mostrar a ele que tudo que eu consigo fazer é me sentar quieta e me desesperar. E eu passo todo o meu tempo me preocupando enquanto finjo estar alegre e otimista, o que é a coisa mais mental, física e emocionalmente exaustiva que já fiz, mesmo em comparação com todos os trabalhos dos quais já participei." E, gente, um detalhe, ela tinha 29 anos só nessa época, né? Sobre esse momento, o Al Pacino conta: "Quase nunca vi uma pessoa tão devotada a alguém que está indo embora como Mary foi devotada a John. Vê-la naquele ato de amor por esse homem foi avassalador." Gente, no início de março de 78, o casal ingressou no Memorial Sloan Kettering Hospital acompanhado da Meryl e ela nunca saiu do lado dele. Em 12 de março de 78, às 3 da manhã, o médico do casal disse pra Meryl, né? Ele se foi. E o que eu vou contar a seguir foi contado pelo Michael Schumann, que é o biógrafo da Meryl Streep. Ele fala: Meryl não estava pronta para ouvir aquilo, muito menos para acreditar naquilo. O que aconteceu a seguir, segundo alguns relatos, foi o culminar de toda a esperança tenaz que Meryl manteve viva nos últimos 10 meses. Ela bateu repetidamente no peito dele, soluçando e implorando para ele voltar. Até que, por um momento breve e alarmante, o John voltou, gente. Fiquei até arrepiado. Ele abriu os olhos, olhou bem nos olhos dela e ele disse muito fracamente: Meryl, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se preocupa, você vai ficar bem. E aí ele fechou os olhos e realmente se foi. Gente, esse homem voltou. Meu Deus. Sim. Eu fiquei tão emocionada quando eu vi isso. Ele voltou por ela, ele voltou pra deixar ela tranquila. E tem homem que não paga nem seu Uber. Gente, é sério, toda vez que eu vejo esse trecho eu fico, gente, ele Gente. voltou. Que loucura. Imagina. E assim, como vocês podem imaginar, essa perda foi devastadora pra ela, a ponto dela parar de trabalhar. Gente, ela chegou a ser despejada do apartamento por não pagar a hipoteca, que é uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer com a Meryl Com a Meryl Streep. Streep. Ela se enfiou no apartamento e ela não saía mais. Ela realmente, ela se enfornou lá, ela falou: acabou pra mim. Ela queria ir junto. A ideia, ela queria ir junto com ele. Basicamente é isso, sim. Tipo, ela desistiu por alguns meses, ela desistiu de viver. E a situação era tão grave que ela tinha sido despejada, ela precisava sair dali o mais rápido possível, mas ela estava tão deprimida que ela não conseguia fazer a mudança. Até porque esse processo envolvia mexer nas coisas dele, né? Uhum. Que era uma coisa que ela não estava preparada pra fazer. Então, assim, ela estava numa situação assim: eles vão entrar e vão ter que me jogar pra fora com as coisas, porque eu não consigo. Meu Deus. Nisso, o irmão dela, que chama Harry Streep III, chique, enfim, ele decidiu ajudá-la. E ele foi pro apartamento fazer a mudança. Ele falou: quer saber? Você não tá em condição, você não tá bem. A família dela tem uma condição financeira boa. Uhum. E aí ele falou: você precisa sair daí, alguém tem que te tirar daí, você tem que ir pra algum lugar, eu vou aí, eu mexo nas coisas dele pra você se você quiser. E você tem que ir nem que seja pra casa da mãe. É isso. Aí ele foi, mas ele decidiu ir pro apartamento. Ele não sabia o estado que tava o apartamento e ele não sabia quantas coisas o John tinha, né? Então ele decidiu ir com um amigo e antigo colega de apartamento dele, o Don Gummer. O Dom era 3 anos mais velho que a Meryl e, assim como ela, ele cursou Belas Artes em Yale. Mas Uhum. ele acabou indo para o campo das artes visuais e ele se tornou escultor. E ele realizou a primeira exposição solo dele em 73, então ele já era um escritor bem grande, assim, naquela época. Poucos anos depois, mais ou menos no meio da década de 80, ele viria a se tornar um escultor extremamente conhecido. Hoje o trabalho dele... Sabe esses artistas que o trabalho não tem nem preço? Você vai no Uhum. site, só tá lá, e aí quando você vê é tipo auction only, é só no leilão. Uhum. Pois bem, gente, enfim. O Dom foi lá pra ajudar o irmão da Mary a empacotar tudo e
ele não sabia direito o que estava acontecendo. E aí ele conversou com ela, ele entendeu o que estava acontecendo. E aí ele propôs que ela se mudasse pro loft dele por alguns meses de graça, porque ele ia viajar. Então o lugar ia ficar vazio e ele precisaria encontrar alguém para cuidar do apartamento de qualquer maneira. Uhum. Ela aceitou porque ela não tinha muita opção. Ela não queria sair de Nova York. E ela e o Dom passaram a se comunicar por carta. A princípio, a comunicação era só perguntas sobre apartamento e tal, até porque na época não existia internet bank, não existia internet, gente. A gente tá aí É. no final dos anos 70. Uhum. Então, assim, a comunicação por carta era necessária para definir alguns detalhes de pagamento, de instrução da casa, bem burocracia mesmo. Só que aos poucos o teor das cartas foi mudando e a Meryl começou a desconfiar que o Dom queria um relacionamento. Uhum. 6 meses depois, em 78, a Meryl Streep e o Don Gummer se casaram. Em uma cerimônia super discreta no jardim dos pais dela. E no começo a mãe dela era contra o casamento, porque ela falava: você não superou. Uhum. Por que você vai casar de novo? Você tá obviamente de luto ainda. E a resposta dela pra mãe dela no dia do casamento foi: eu realmente ainda não superei a morte do John, mas tenho que continuar vivendo e Dom me ensinou a fazer isso. A Mary e o Dom ficaram juntos por 40 anos e Uhum. tiveram 4 filhos e 5 netos. Em 2012, quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz, ela ganhou o Oscar. Um dos Oscars que ela ganhou, na verdade, foi pelo papel dela em A Dama de Ferro, né? Foi essa Uhum. estatueta que ela. É dessa estatueta que estou falando. Uhum. Então, nessa ocasião, ela começou o discurso de agradecimento da seguinte forma. E que é uma coisa muito rara, tá? Foi a primeira vez que ela fala sobre isso, porque ela é uma pessoa extremamente discreta. Ela fala: primeiro, quero agradecer ao Dom, porque quando você agradece ao seu marido no final do discurso, ele sempre toca uma música em cima pra você terminar. Quero que você saiba que tudo que há de mais precioso em nossas vidas foi me dado por você. Como eu disse, gente, eles foram casados por 40 anos, porque o casamento deles, infelizmente, acabou em 2018. Uhum. Mas o casal é tão low profile que eles só divulgaram o fim do relacionamento em 2023. E eles só divulgaram, Eu gente, não porque sabia que eles tinham terminado. ela ficou 6 anos usando aliança ainda em evento e tal, pra ninguém perguntar. Mas o que aconteceu? Em 2023 seria o ano em que eles completariam 45 anos de casado. E um monte de gente começou a perguntar se ia ter festa, se ia ser. Porque é bodas de prata. Não, é bodas de ouro? Não, é bodas o quê? Hum. É uma data icônica, gente. Eu acho que 25 anos é bodas de prata. E 50 bodas de ouro. É boda de alguma coisa, é uma data Ah, meio icônica que a galera lá nos Estados Unidos faz festa e tal. E aí eles ficaram tanto saco cheio de falar que não iam fazer nada e ter que explicar por quê, que eles acharam melhor fazer um statement. aham. De acordo com eles, foi uma separação amigável e de comum acordo, e muito embora hoje eles vivam vidas separadas, eles falam que eles sempre vão estar presentes na vida um do outro. Claro, eles têm filhos e netos e uma Sim. história de 45 anos. E na 40 anos. biografia dela, uma das biografias dela, né, que é intitulada Her Again, Becoming Meryl Streep, em tradução livre seria algo como Ela de Novo, tornando-se Meryl Streep. Porque ela é a que mais foi indicada ao Oscar. Her Again. Todo mundo pergunta, nossa, ela de novo? Uhum. Gente, ela de novo. Mas enfim, foi lançada em 2017 essa biografia. E ela fala de novo sobre o John Cazale. E ela fala que ela nunca superou o que aconteceu. E ela fala: eu não superei e eu não quero superar. Eu não vou Não, superar. Como que vai superar? não importa o que você faça, a dor está sempre presente em algum recanto da sua mente e afeta tudo o que acontece depois. Mas conforme o tempo passa, eu só tenho gratidão por estar viva. Tenho tantos amigos que ficaram doentes e sou muito grata por tudo que recebi. E no final, eu recebi muito. E essa é a história do romance do John Cazale com a Meryl Streep, gente, que foi a história de amor mais triste que eu já ouvi em muito tempo. Ai, gente. Eu não sei nem o que comentar. Ah, mas é muito bonito, não É acha que eu acho bonito? lindo. Gente, É ele voltou, lindo. ele Ele voltou voltou. pra deixá-la mais calma. As últimas forças que esse homem tinha foi pra falar pra ela que ia ficar tudo bem. Que coisa louca. É linda a história. Eu não E sabia dessa eu não história. sabia que isso tinha acontecido. Eu também não. Eu não sabia que ela tinha se separado. Tô sabendo agora. Hum. Eu descobri pesquisando pra esse roteiro. Fiquei tristíssima, porque pra mim o ideal seria ela ficar junto com o Dom pra sempre. É. Imagina, tipo, uma tragédia dessa te fez encontrar a pessoa que seria sua pessoa pra sempre, assim. É.
Nossa. Gente, é o que a Natália falou. Tem homem que não paga nem o Uber, então assim, exija o padrão Meryl Streep de romance na sua vida. Se ele não voltar da morte pra te Se ele consolar, Quem é ele? quem é ele? Entendeu? Não chora por homem que não voltaria da morte pra te consolar. Olha aí. Gente, ele voltou da morte, ele voltou do Ai, pós-vida pra gente, deixar ela que tranquila. loucura! Que lindo. E eu não sabia que essa era a história dele. Eu nunca tinha pesquisado a história do Fredo. Eu nem, coitada, eu nem sei. Eu tô indignada comigo mesmo que eu vi esse filme tantas vezes e que eu uso a referência do Fredo em O tempo todo. tempo inteiro e eu não sabia que ele tinha morrido de forma tão trágica, que ele tinha sido namorado da Meryl Streep, que eles tinham tido esse romance maravilhoso, que ele era uma pessoa tão maravilhosa e querida. Eu tô decepcionada comigo mesma. Não, mas é que ele era um bom ator de suporte, assim, ele nunca era estrela, não era sobre a vida dele, sabe? Porque tem Ah, atores então. que. Eu até entendo o fato da Meryl Streep ser muito discreta. Ela é uma atriz mesmo, é tipo, é o craft dela, ela é uma Uhum. artista mesmo, ela quer falar sobre a Ela não é uma arte dela. celebridade, ela é uma artista. Exatamente, é isso. Ela acha que a vida dela não tem que ser relevante. Eu Uhum, entendo, porque, por exemplo, eu penso muito no Marlon Brando, que uhum. foi um dos maiores atores da geração dele, mas a vida pessoal dele Você é não sabe tão de nada. caótica e tão horrível que chega uma hora que a vida da pessoa transborda e afeta a arte dela, né? É, você não sabe quem ele é, porque é tanta história e tanta. E assim, É. isso realmente afeta, porque se você, por exemplo, se você sabe de todas as namoradas do Leonardo DiCaprio, igual a gente fica sabendo, é mais difícil comprar É. ele como. Porque ele é o cara que namora as novinhas, que tá sempre embalada, que tá sempre o bom vivan. Então, quando a gente vê ele num papel romântico, a gente meio que não compra Sim, mais. a gente não leva muito a sério. Eu Não acho que leva é muito a isso mesmo. Porque sério. assim, você não sabe quem era John Casale, mas você conhece o Fredo. E eu acho que é isso que ele queria. É, O papel ficou marcado pra você, que é quem ele queria sim. representar. A vida dele, você sabe disso agora, que é uma coisa linda, aliás, mas assim, a gente não sabe. Vai que ele poderia se meter em algum escândalo mais velho, sei lá, ele poderia fazer alguma embustice, a gente não sabe. Assim, mas ele era discreto justamente para não Por tirar do isso, exatamente. papel. Ah, e o que acontece é que tira realmente do papel. Tanto que É. você tem atores bons como o Jack Nicholson, que são sempre o mesmo papel. Ele só reprisa o mesmo papel. É, Não, e porque assim, todo eu, mundo eu, eu sabe quem ele adoro é. Jack Nicholson, eu adoro mesmo. Tipo, pra mim, O Estranho no Ninho é um dos melhores filmes que existe, Não, assim. como ator ele é maravilhoso, mas Só que aí assim, eu descobri o que ele fez com a Angélica Houston, e aí eu fiquei tão brava. Afeta a sua percepção do ator, afeta saber tudo. quem ele é como pessoa. Se bem que, assim, o caso do Jack Nicholson, você olha pra cara dele, você sabe que faltam uns parafusos. Você sabe que ele, né? Como ele Mas, não mesmo foi assim. totalmente cancelado e destruído no Me Too, é assim o. Então, assim, às vezes não era por acaso, não é por acaso que a Meryl Streep é super discreta até hoje, sabe? Que ela Ah, quer falar. E assim, quem vai entrevistar ela já sabe que é pra falar dos filmes. Você vai perguntar da vida pessoal, ela não vai te dar atenção. Então, eu acho que ela tá uhum, certíssima. A gente tem que tá. se preservar também, né? Principalmente se você é um ator e não uma celebridade. É, então. Você tá tão interessada, né, no seu trabalho que. É isso, gente. Essa foi a história. Não teve crime. É só um crime contra a natureza isso ter acontecido com ele É tão um crime cedo. você fazer isso perto do Dia dos Namorados. É verdade. Não tinha nem lembrado. Amei. Eu e aqui uns, o quê? Centenas de pessoas passando nervoso agora, entendeu? Ai, gente, foi mal. Aqui na Irlanda é em fevereiro, né? Eu nem lembrei do Ah, Brasil. então. Mas bem, é isso, gente. O que vocês acharam? Conta, o que vocês acharam dessa história de amor? Vocês estão inspirados? Vocês querem mais histórias de amor? Vocês querem mais histórias trágicas de amor? De Amor ternura e de trágico, eu acho que magia? se encaixa nessa proposta de trevoso. Gente, o cara voltou dos mortos pra acalmar a mulher. Como que isso não é trevoso? À Eu sua acho maneira? trevoso. É isso, Então, assim, gente. é isso, Obrigada gente. por Sejam essa história. bons, Tava busquem. precisando. Não é? Eu achei tão vibes. Sejam bons, busquem conhecimento e não aceitem menos que isso nos relacionamentos de Não vocês. aceite um homem que não voltaria dos mortos pra te consolar, É disse isso. a Natália solteira. Bye.